Estás hoje um bocadinho obrigada. Estás aqui um bocadinho esqueci-me dessa parte da gravação para podermos depois colocar nas nossas redes. Vou então só aqui fazer, para quem está a entrar agora, renovar que estamos no segundo webinar Conhecências, uma parceria entre a Rede SciCompT e a Rede Consciência. E hoje temos connosco dois oradores fantásticos, assim dignos do espaço, que são a Sara Anjos e o Ricardo Cardoso Reis, que se juntam a nós para falar um bocadinho sobre aquilo que fazem, sobre a ciência que comunicam e dar-nos um bocadinho dessa sua perspectiva. Graziel, não sei se enquanto esperamos que se juntem mais pessoas a nós, queres falar um bocadinho sobre esta parceria, também sobre o ponto de situação neste momento da Rede Consciência no Brasil? Estou muito feliz com essa parceria. Eu espero que ela seja cada vez mais frutífera, no sentido também de unir tanto divulgadores científicos, pesquisadores, quanto jornalistas científicos para falar de ciência e aí tendo em comum a língua portuguesa. Então, o Conhecências, essa, como a Ana comentou, essa é a nosso segundo episódio. E vocês todos que estão aqui podem participar também com sugestões para o nosso próximo tema, que nesse caso vai ser realizado, a gente vai organizar também aqui, mais junto aqui no Brasil, mas sempre com a participação de vocês. E lembrando também que, afinal, tem uma avaliação do que vocês acharem, que vocês podem colocar a expectativa, e a ideia mesmo é unir. Estou muito feliz com o tema, porque foi um dos temas com os quais eu trabalhei aí na divulgação científica, e estou muito feliz. A Inês apareceu agora, temos várias Inês, isso acho que uma A é real. verdadeira, eu sou a Inês. Olá a todos. Olá, Inês. Então, muito Olá, obrigada pela Inês. presença aí de todos, viu? Já nos rimos muito, obrigada, Graciela. Já nos rimos muito contigo, Inês, e com todos os teus sósias, pelo menos de nome, porque na verdade ninguém se apresentou, tirando o Ricardo, que apresentou-se logo como Inês Navalhas, todos os outros não fizeram. Para quem não percebeu o que é que aconteceu, na verdade, hoje de manhã enviámos o link de acesso da Inês para os nossos associados da rede SciComm. O que quer dizer que todos aqueles que entraram com esse link vêm com o nome da Inês Navarres. Por isso, para a próxima, já sabem, têm que se inscrever com o link para poderem ficar registados com o vosso próprio nome. Fica aqui, às vezes, os facilitismos têm destas dinâmicas. Posto isto, acho que estamos aqui já com 5 minutos passados da hora certa. Acho que podemos começar aqui então a dar a palavra aos nossos oradores de hoje. Acho que podemos começar pela Sara, se não tiverem nenhuma objeção. Então, a Sara Anjos, para além de ser e fazer parte da rede SciComm e ativamente partilhar connosco aquilo que faz e desenvolve no seu dia a dia. A Sara, e eu estou aqui à procura do meu documento onde tem um bocadinho sobre ahm, o historial da Sara, se me derem só um segundo, que eu devo ter fechado sem querer. Então, a Sara é licenciada em Astronomia, trabalhou no Planetário do Porto, tem um mestrado em Ciências da Educação, um MBA, e é doutorada em Ciências da Comunicação, com interesses na investigação e estudos da ciência, tecnologia e sociedade, particularmente no envolvimento do público com a astronomia. É uma apaixonada pela equidade e igualdade de género nas áreas STEM e defende ativamente práticas inclusivas, advogando iniciativas sobre equidade, inclusão, diversidade, dentro e fora do nível académico. É certificada pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua, trabalha, e muitos de vós também conhecem a sua associação ao Núcleo, como gestora de projetos, liderando várias iniciativas também nesse foro, e é promotora de oficinas de formação, algumas delas também em conjunto comigo, nomeadamente a Soapbox Science, e obviamente também no âmbito da rede SciCompT. Sara, muito obrigada por teres aceitado o nosso desafio de vires partilhar um bocadinho aquilo que fazes, e desta vez o tema é o espaço, por isso leva-nos ao espaço. Olá a todos e a todas, muito obrigada pelo convite
Eu já vi aqui no chat que algumas pessoas queriam deixar de ser Inês Navalhas, mas não conseguem. Portanto, não há problema. A Inês Navalhas está aqui sabemos que as outras pessoas não são, mas eu penso que toda a gente depois também poderá falar ou colaborar ou discutir e poderá dizer o seu nome sem problemas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, deixem ver se eu consigo fazer isto bem, que esta é sempre aquela coisa. Está bem, não? Está Está? certo. Está ótimo, senhor. Não preciso de trocar os ecrãs? Não? Desta vez está ótimo. Perfeito. Desta vez está bem? Da outra vez aparecia. Pronto. Então, eu e o Ricardo tivemos uma muito breve conversa. Eu e o Ricardo já nos conhecemos há muitos anos. Para quem sabe, estas questões da universidade, ele foi o meu afilhado na universidade. Entrou um ano depois de mim. Foi coagido a ser o meu afilhado na universidade. Na altura, ele com o seu cabelo muito comprido, agora olhando para ele, vemos a sua barba muito comprida, mudou o cabelo pela barba, mas conhecemos já há muito tempo e é engraçado que os nossos filhos andam até na mesma escola. Portanto, de vez em quando vamos nos encontrando, além das questões profissionais, vamos nos encontrando noutros contextos. E nós, na nossa breve conversa, achamos que podíamos falar de comunicar o universo. Só que isto de comunicar o universo é um tema vastíssimo. Comunicar o universo. Então, nós estamos aqui e eu vou começar e vou deixar estas questões assim mais espetaculares sobre a astronomia e ciências do espaço com o Ricardo, mas no fundo, e eu faço desde já um disclaimer, é que quando falamos do universo, falamos muitas vezes de astronomia, mas estamos a englobar tudo astronomia e ciências do espaço, não é? Portanto, a importância, o deslumbramento que é podermos olhar, estão a conseguir ver esta fotografia do Miguel Claro. Eu tirei só aqui, porque eu tenho certeza que o Ricardo tem fotografias ainda mais bonitas para mostrar, mas esta já de si já nos deixa deslumbrados. Deixo aqui, porque o Miguel Claro é um astrofotógrafo português muito conhecido e os nossos amigos brasileiros poderiam não conhecer. Lembrei-me agora que estou a falar talvez um pouco rápido demais. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, Miguel Claro é um astrofotógrafo português e ele tira estas fotografias do nosso céu no Alqueva, que é uma zona muito bonita em Portugal, que tem o Dark Sky Alqueva, portanto dá para visualizar de uma maneira muito bonita o céu noturno, porque, por exemplo, aqui no Porto, onde eu e o Ricardo nos encontramos, não é tão fácil olhar para o céu e sentirmos-nos deslumbrados desta forma por causa da poluição luminosa, o que acontece de uma maneira geral em todas as cidades. Mas deixo aqui só esta nota, porque o espaço, o céu, deslumbra-nos a todos. É algo que está por cima das nossas cabeças e que nós aprendemos a olhar. E será que tem interesse para as pessoas, de uma maneira geral, falarmos sobre o espaço, falarmos sobre astronomia e ciências do espaço? Ora, só para contextualizar no âmbito em que eu e o Ricardo trabalhamos muito, não só em termos não só com equipas transatlânticas, como o Brasil, por exemplo, ou outros países, mas também com redes europeias. E em 2021 foi feito foi publicado um relatório, um Eurobarómetro, que procurava perceber um pouco quais eram as atitudes, os conhecimentos e as atitudes dos europeus relativamente à ciência e à tecnologia. E será que o espaço também estava lá? Era importante. Então, estes eurobarómetros são publicados sobre vários temas e este de 2021 foi publicado sobre ciência e tecnologia. No fundo, a Comissão Europeia quer saber se as suas expectativas, se aquilo que está a fazer, as suas políticas sobre ciência e tecnologia, se estão a ir de encontro às necessidades, às expectativas das pessoas, das pessoas na Europa. E realmente, alguns resultados relativamente ao espaço diz que a exploração espacial, quando perguntavam às pessoas
Vocês acham que a exploração espacial vai ter um impacto positivo na vossa vida nos próximos 20 anos, na vida coletiva? E que realmente, sim, há, há uma grande expectativa relativamente à exploração espacial. E as respostas mais positivas foram, de facto, as de Portugal. Portanto, eu acho que estamos a fazer um bom trabalho, Ricardo. Pelo menos há umas grandes expectativas. E também esta percepção que a exploração espacial tem um impacto positivo aumentou desde a última vez. E o maior aumento também foi aqui em Portugal. De facto, relativamente à ciência e tecnologia, o espaço era uma das, não é? A exploração espacial era uma das temáticas de ciência e tecnologia, mas havia outras até com mais, digamos, com maiores interesses por parte, ou prioridades por parte dos europeus. Normalmente, nomeadamente, podem ver aqui neste gráfico, a energia solar, a energia eólica, as vacinas, a informação, as tecnologias de informação e comunicação, né, a nanotecnologia e também outras questões relacionadas com biotecnologia, etc. E também neste Eurobarómetro também se falava da confiança na governação. Perguntava-se às pessoas. Eu acho sempre isto muito importante. Porquê? Porque nós, é verdade que comunicamos ciência, mas comunicamos ciência sempre dentro de um contexto. E nós vamos sempre comunicar ciência para alguém. E a forma como nós vemos esse alguém, como nós vemos o nosso público, vai, sem dúvida, vai influenciar as nossas práticas. Daí que eu estou aqui a contextualizar onde é que nós comunicamos ciência, para quem é que nós comunicamos ciência. E as pessoas dizem que sim, que têm que confiar na governação, que acham que não deve ser nestas questões de exploração do espaço, acham que 50-50, acham mais que deve ser realmente o Estado do que propriamente o mercado livre, que se deve levar muito em conta, sobretudo considerações éticas, e que o público deve ter acesso. E aqui é que é o mais importante. 79% das pessoas, dos inquiridos, diz que as pessoas devem ter acesso aos resultados da investigação. E é aqui que nós entramos. É aqui que nós temos um papel muito importante. E aqui há uns tempos eu percebi que, de facto, nós trabalhamos muito por clusters, digamos assim, não é? Nós trabalhamos muito em rede. Hoje temos aqui a rede de comunicação de ciência, a rede SciComm, e uma outra rede que opera no Brasil, que é a Consciência, não é? E fazemos parcerias. Mas dentro das nossas próprias redes, nós temos diferentes comunidades da prática. São jornalistas que comunicam ciência, são pessoas que trabalham mais, que comunicam mais o espaço ou a astronomia, são pessoas que comunicam mais biotecnologia. Realmente nós depois acabamos por nos reunir em comunidades da prática. E a forma como estas comunidades da prática veem o seu público é também algo que nos deve levar a refletir, a pensar e a discutir. E cientes disso, percebendo que muitas vezes nós olhamos muito para o público e, sobretudo, olhamos muito para as pessoas que não sabem muito sobre a ciência e, portanto, nós achamos que temos que lhes dar muito conhecimento, temos que lhes dar muito conhecimento, temos que lhes dar, mas pouco estudamos acerca de nós próprios e das nossas percepções, das nossas práticas, de como é que nós vemos o nosso público e como é que isso influencia as nossas práticas. Ciente disto, publicamos no Journal of Science Communication esta perspectiva de uma comunidade internacional da prática. Eu, o Pedro Rússio e a Anabela Carvalho, eu esqueci-me já agora de fazer o disclaimer que aquela capa tão bonita do início foi realizada pela equipa da Universidade de Leiden, que é realmente uma capa muito bonita e que apresentamos na altura no CAP 2021. Então, nós fizemos este estudo para analisar as percepções e as práticas desta comunidade específica. Vamos olhar para ela. Porque percebemos que havia realmente esta lacuna, que não havia assim grande transferência de conhecimentos
entre a teoria e a prática de comunicação de ciência. Acho que há mais uma transferência de conhecimentos entre a investigação em astronomia e a comunicação especializada em astronomia do que propriamente a investigação em comunicação de ciência, o que é curioso. Portanto, havia também esta lacuna da investigação sobre os próprios profissionais. E fizemos aquilo que nós chamamos uma snapshot, não é? Eu estou aqui, eu vou, olha, estou ali, eu achei importante. Então, o que é que nós procuramos perceber? Que tipo de engagement, ou melhor, que tipo de envolvimento do público os profissionais procuram, como é que veem esses públicos e como é que se apropriam da investigação em comunicação de ciência. Fizemos observações, fizemos entrevistas, análises de documentos, se quiserem depois podem ver este artigo com mais cuidado. Os nossos objetivos eram realmente estudar a comunidade, compreender as percepções que os públicos têm, que os comunicadores têm, os profissionais têm do público, analisar as percepções dos profissionais e refletir sobre estas práticas de comunicação de ciência. Então, percebemos que o público está emocionalmente ligado à astronomia, como é que não poderia estar, não é? Que o público não tem muito conhecimento e tem várias ideias, várias concepções erradas, vários estereótipos acerca da ciência e os cientistas, e também percebemos que os profissionais percebem, ou melhor, que têm consciência que as pessoas podem influenciar políticas públicas, no sentido de que realmente precisamos do seu apoio para a nossa investigação continuar a ser financiada. Portanto, nesse sentido, dá-se um papel ativo às pessoas. Percebemos também que havia algumas preocupações com a educação. Parece que a ciência na escola não é dada de uma maneira tão interessante, tão motivante, parece, não é? Pelo menos a comunidade acha que tem de alguma maneira de complementar algumas das coisas que na educação são transmitidas. Também as carreiras, parece que por causa disso muitas pessoas não estão a ir, sobretudo há uma grande diferença de géneros nas ciências físicas, e apesar dessa diferença de género não se concretizar tanto em Portugal, nas ciências físicas até acontece, e também na tecnologia acontece e muito. E depois a preocupação também com os mídias. Parece que os mídias às vezes também são fonte de alguns estereótipos. E percebemos também da análise aos proceeding, ao livro, à ata da conferência, ao livro de atas da conferência, que quase nunca havia referências à investigação académica sobre comunicação de ciência, nesta snapshot que nós fizemos. Então, e quais são as nossas práticas, nós os que comunicamos astronomia? Quais são os nossos grandes objetivos, não é? Nós queremos aumentar o interesse e a sensibilização para a ciência, nós queremos falar sobre o conhecimento, sobre o processo de construção de conhecimento científico, nós queremos consciencializar para as práticas e para os condicionalismos da ciência e dos cientistas. Os cientistas são pessoas como outras, não é? Demonstrar as aplicações da ciência na vida prática dos cidadãos. E isso é uma coisa que nós fazemos muito em astronomia. Não podemos dizer, nem falar nem astronomia e ciências do espaço, sem falamos sempre em questões práticas, falamos sempre do GPS, falamos sempre do Wi-Fi, da internet, falamos sempre de algumas coisas que nós usamos no nosso telemóvel no dia-a-dia, que veio desta investigação que nós fazemos, e também a ligação entre a astronomia e outras áreas do conhecimento. Olhamos para a astronomia de uma maneira holística, e procuramos, nós enquanto comunicadores de ciência, fomentar o pensamento crítico para as pessoas avaliarem a fiabilidade. E uma vez que às vezes a astronomia e ciências do espaço trabalha com conceitos que não são muito intuitivos e que por vezes são realmente conceitos que não estão ao alcance de todos, no sentido em que não é uma coisa que nós lemos todos os dias. Portanto, é importante ainda mais este nosso papel de fomentar o pensamento crítico nas pessoas. E depois, aquilo que motiva a comunidade da prática também são os contributos da astronomia para a resolução de problemas sociais. E nós, no núcleo, fazemos também muito isso, não é? E uma das coisas
que fazemos é trabalhar também questões de desenvolvimento. E aqui nós fazemos vários projetos, trabalhamos muito com a educação, fazemos muita divulgação também e trabalhamos questões de desenvolvimento. E aqui eu acho que quero trazer este projeto de uma maneira específica, julgo que me faltam pouco tempo, não é, Ana? Um bocadinho, pronto, ótimo. Então, e é aqui que eu gostaria de falar um pouco desta vontade, desta motivação, de que a astronomia, de facto, pode também ser abordada em questões sociais, não é? E aqui foi criado em 2016, 2015, 2016, o Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento. E o que é que pretende este Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento? Pretende utilizar a astronomia como um instrumento para o desenvolvimento em países e comunidades de língua portuguesa, portanto, e assenta em quê? Assenta no plano estratégico da União Astronómica Internacional, e assenta também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, perceber como é que a astronomia, nas suas infraestruturas, o seu conhecimento, todas as suas redes, toda a sua tecnologia, como é que ela pode contribuir, ajudar os países de língua oficial portuguesa a poder cooperar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esta rede, portanto, é uma rede que faz parte da União Astronómica Internacional, que está inserida nos Offices of Astronomy for Development e que está espalhada, e daqui eu trazer isto também para os nossos amigos e colegas do Brasil, está espalhada por 4 continentes. Então temos na Europa, Portugal, esta rede representada pela coordenadora, eu fui coordenadora quando começou o projeto, agora é a Joana Latas, que está a coordenar, do núcleo, e também temos do IA, do Instituto de Astronomia no Instituto de Astronomia e Ciências do Espaço, o João Retré, e está aqui também o Ricardo e outras pessoas envolvidas, e vemos aqui uma série de caras, porque vale a pena sempre colocar caras nos projetos em que estamos envolvidos. Então temos colegas que estão em Macau, temos colegas em Angola, temos colegas em Moçambique, em Cabo Verde, em Santo Tomé e Príncipe, temos colegas aqui, portanto, a Ásia, a África, a Europa e também na América do Sul, no Brasil, colegas ali, o Vinícius está ali nesta parte, que este colega está aqui, mas ele é brasileiro, voltou para o Brasil recentemente. E de facto é um grande desafio colocar uma rede que está assim espalhada nesta extensão geográfica a trabalhar conjuntamente as questões da astronomia, de levar a astronomia às pessoas. Porque até mesmo o céu que observamos à noite é diferente, não é? As constelações que observamos às noites e as concepções que vamos tendo sobre a história da astronomia. E tudo isto é importante na forma como nós comunicamos a ciência. E só mesmo juntos, com o saber de que cada um vai trazendo das suas próprias comunidades, é que conseguimos comunicar a astronomia de uma maneira que possa, de facto, contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos trabalhado questões de astroturismo. Não sei se conhecem este termo, não é? Mas, por exemplo, fazer visitas guiadas a observatórios, a sítios que têm já a sua história e que pode ser, portanto, um sítio de interesse cultural também e aproveitado para o turismo. Procuramos trabalhar questões que possam aumentar, que possam contribuir para este objetivo de desenvolvimento sustentável, que é aumentar a qualidade na educação. Desenvolvemos vários workshops, ainda agora estamos a trabalhar remotamente com uma equipa de Angola, em que estamos a fazer formação para trabalhar num centro de ciência e para poderem comunicar com o público de forma
de forma, tendo em consideração questões de equidade, tendo em consideração conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos, conhecimentos de tecnologia. Portanto, estamos a fazer formação e a colaborar com estes nossos colegas de Angola, que estão a criar agora um centro de ciência e que o nosso know-how, de certa forma, esta transferência de conhecimento pode ser partilhada. Tem sido colegas nossos do Brasil, colegas de Portugal têm dado esta formação, portanto, aumentar a qualidade na educação. Fazemos também muitas workshops sobre a igualdade de género, é um foco que temos também, e a astronomia, como é que nós podemos usar a astronomia neste sentido. Fazemos também, procuramos também trabalhar questões da sustentabilidade, questões ligadas, por exemplo, à poluição luminosa, questões que têm a ver também com dark skies e os céus escuros, sem poluição luminosa. Trabalhamos questões para reduzir as desigualdades, e trabalhamos questões também ligadas como podemos limpar a água, usar a ciência para limpar a água. Portanto, eu achei interessante trazer o PILOD, esta rede lusófona de astronomia, para o desenvolvimento. É uma das redes onde nos movemos e onde os nossos colegas também do Brasil podem colaborar e estar atentos a esta rede. Aliás, é uma rede muito ativa no Brasil. Mas, claro, também tem as suas dificuldades. Portanto, a distribuição geográfica é um dos nossos desafios, estes diálogos interculturais que temos sempre que fazer, a diversidade, que é o que nos caracteriza também, e, portanto, que temos que dar estas respostas que são muito distintas, porque o nosso público é muito distinto, mas as nossas necessidades, temos que ir de encontro a essas necessidades que temos. Pronto. Eu queria só dizer, concluir desta maneira, não é? Que nós, enquanto comunidade, continuamos a descobrir novas formas de nos relacionarmos com o nosso público. Estamos a pensar nas nossas pessoas, com pessoas com quem falamos, do nosso público, como pessoas que, de facto, têm uma matéria também a dizer, com as quais podemos dialogar sobre questões de astronomia. E apesar de ainda prevalecer o modelo do déficit na nossa área e se calhar em muitas áreas, estamos neste crescimento, porque este modelo também tem o seu lugar e o seu papel, e é importante sempre também fazermos isto. A ideia de que a escola e a comunicação social às vezes são fontes de ideias erradas, leva-nos também a querer trabalhar mais com estas áreas, e trabalhar um bocadinho também a prática, porque nós, comunicadores de ciência, comunicadores de astronomia, neste caso, temos inovado nas nossas práticas, mas nem sempre muito daquilo que fazemos é validado pela investigação em comunicação de ciência, daí a importância de ligar a investigação em comunicação de ciência com a prática daquilo que se vai fazendo. E é preciso, portanto, comatar este fosso. Pronto, muito obrigada, era isto que tinha para vos dizer. Aqui está esta figura fabulosa da equipa de Leiden, e obrigada. Obrigada, Sara. Acho que podemos passar então agora ao Ricardo e depois deixamos as questões que certamente geraste aqui e algumas curiosidades também dos nossos participantes e nossas também, obviamente. E vamos passar agora ao Ricardo e depois deixamos então todas as questões para o final. Tem que me Ricardo, dar acesso para eu poder partilhar. assim, dá-me só um segundinho, vou-te só apresentar, já te dou acesso. Força. Então, Ricardo de Cardoso de Reis é licenciado em Astronomia, mestre em Ensino e Divulgação das Ciências, ambos pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e atualmente pertence ao Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e ao Planetário do Porto, Centro Ciência Viva. Trabalha há mais de 25 anos em comunicação de ciência, na promoção da cultura científica e em educação não formal.
ao produzir e apresentar sessões imersivas de planetário, escrever comunicados de imprensa sobre a investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, apresentar noites de observação com o telescópio, produzir exposições científicas e orientar atividades práticas em projetos nacionais e internacionais. Ficámos também já a saber que o Ricardo foi aqui caloiro da Sara e que isso permitiu claramente que fosse criada aqui uma relação já de bastantes anos e que não só vos une na astronomia, como também acabou por vos unir também na comunicação de ciência, o que é muito interessante. Ricardo, Exatamente. obrigada por teres aceitado este convite. Na verdade, ambos aceitaram logo e ficaram logo de conversar um com o outro para agilizar aquilo que iriam partilhar connosco hoje, o que nos facilitou imenso a vida. E se calhar então passo-te a palavra, já te dei acesso, penso que já deves conseguir partilhar. Entretanto, Ora, já conseguem ver o meu ecrã? ótimo, estamos a ver. Acho que sim. Por isso Ok. já consigo ficar. Primeiro tenho que dizer, Ana, que eu como sócio fundador da SciComm PT, eu fiz 700 km para ser sócio fundador da SciComm PT, 700 km para cada lado. E, portanto, cada vez que o SciComm vem ter comigo, normalmente a minha primeira reação é sempre dizer que sim. E, portanto, aceitei com muito gosto este convite. Depois comecei a pensar no que é que tinha dito e comecei a pensar, e agora, do que é que eu vou falar? Falei um bocadinho com a Sara, lá combinámos mais ou menos o que é que íamos dizer, e eu da minha parte vou tentar dar-vos uma ideia daquilo que faço na prática. Só que para o fazer, e como vocês viram da descrição que a Ana fez do que é que eu faço, é um bocadinho esquizofrénico. E é por isso que eu tenho que começar por vos tentar explicar onde é que eu trabalho, que é sempre um dos problemas que eu tenho. E onde eu trabalho tem a ver com tudo isto. Como podem ver, é muito simples. Bom, então o que é que isto quer dizer tudo? Eu trabalho para a Associação Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que é uma associação privada, sem fins lucrativos, científica, que promove a cultura científica e o ensino da astronomia. Tem como sócios fundadores, entre outros, a Universidade do Porto. Recentemente uniu-se primeiro à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mais recentemente à Universidade de Coimbra para criar o maior instituto de investigação de astronomia em Portugal, que é o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Mas, ao mesmo tempo, esta associação também é a gestora do Planetário do Porto Centro de Ciência Viva, que é um centro de ciência da Universidade do Porto e que pertence à rede de Centros de Ciência Viva, uma das maiores redes de centros de ciência em Portugal. E, portanto, eu costumo dizer que sou um bocadinho esquizofrénico, porque às segundas, quartas e sextas sou do Centro de Ciência, às terças, quintas e sábados do Instituto de Investigação, e o que eu faço nos dois não é a mesma coisa. No Instituto de Investigação, o meu dever é, por exemplo, fazer comunicados de imprensa acerca da investigação que é feita no IA, enquanto que no planetário, quando estou, por exemplo, com a escola com que estive há uma hora, o meu dever é fazer comunicação de ciência pura. Portanto, não é sempre a mesma coisa. E é de tudo isso que eu faço que eu vos vou falar um bocadinho. A começar, por exemplo, pelas atividades do Planetário do Porto. Portanto, tem aqui uma lista muito geral das atividades que decorrem aqui no Planetário, tanto regulares como mais especiais. E quando eu estava a fazer isto, descobri uma maneira que eu acho que vai ser engraçada de apresentar estas atividades, que é o Congresso de Comunicação de Ciência SciComm PT através dos tempos. E vamos começar no longínquo ano de 2014, em que apresentámos uma das nossas atividades práticas aqui do Planetário. São oficinas pedagógicas, mas nós chamamos-lhe também laboratórios hands-on, em que falamos sobre espectroscopia. Portanto, como é que a espectroscopia pode ser usada para saber do que é que são feitas as estrelas, por exemplo, sem que consigamos ir lá e tirar uma amostra. Este laboratório teve um subproduto que é a nossa tabela periódica dos espectros de emissão. É que uma parte desta atividade nós convidamos os alunos que vêm cá ao planetário a investigar
qual é o elemento que estão a observar na lâmpada que nós pomos ali, é o que nós chamamos o elemento mistério. E, portanto, a ideia é eles verem o espectro dessa lâmpada e depois irem aqui à tabela periódica e tentarem descobrir qual é o elemento que estão a observar. Este é um dos produtos práticos que nós produzimos aqui no Planetário do Porto. No mesmo ano também apresentámos o Planetário Portátil. Na altura chamávamos de do CAUP, agora já deixámos cair essa parte, é só o nosso planetário portátil. Esta é provavelmente a atividade de comunicação de ciência, de divulgação de ciência mais antiga do país que ainda decorre. O CAUP foi fundado em 1989, foi pioneiro em Portugal a criar um gabinete de comunicação, na altura ainda lhe chamavam o Núcleo de Divulgação, que foi feito em 1990. E a partir de 1991 e até hoje ininterruptamente, nós temos um planetário portátil que se desloca às escolas de todo o país. Em 2014 ainda tínhamos aqui umas falhas no distrito da Guarda e de Évora, mas entretanto já fechámos essas lacunas. Ele foi sendo aprimorado ao longo dos anos, agora é um planetário digital, portanto já é um bocadinho mais avançado. Tem, por exemplo, aqui um dos meus colegas a apresentar uma sessão e aqui tem uma foto do planetário insuflável. Depois, passamos para o ano seguinte. Isto foi numa altura em que nós já estávamos finalmente a funcionar, eu diria que em pleno, com o planetário digital. O Planetário do Porto sofreu obras entre 2013 e 2014, reabrimos no verão de 2014 com um sistema imersivo digital Full Dome. Aqui já tínhamos conteúdos especialmente dedicados às escolas, por exemplo, incluindo conteúdos próprios. Eu já vou falar disso um bocadinho mais à frente. Mais ou menos neste ano, foi destacado aqui para o planetário um professor do ensino secundário, um professor da área de Biologia e Geologia, chamado Ilídio André Costa, segundo eu sei deve ser uma das Inês que está para aí ligado, e que fez um grande trabalho de adaptação dos nossos conteúdos às aprendizagens essenciais, não só das áreas de ciência, mas como de outras áreas. Como vocês podem ver aqui, vocês podem ir à nossa página e escolher não só o ciclo de ensino da escola que se quer dirigir cá, como também a área que quer focar quando vem na visita ao planetário. E nós temos áreas muito diversas, desde a óbvia, não é? As ciências físico-químicas, mas também temos coisas como história, como inglês, porque temos as sessões que podem ser dadas em inglês, biologia, geologia, portanto já temos bastantes áreas diferentes. No ano a seguir, apresentei este workshop que nós fizemos com o público em geral, aqui no planetário, uma atividade que foi baseada numa atividade do AstroEdu, e o que fizemos foi usar os candeeiros públicos aqui em frente do nosso edifício, que são péssimos quando nós queremos fazer observação com telescópio, mas neste caso deram-nos jeito porque usámos-los como exemplo para explicar na prática como é que nós conseguimos medir distâncias a objetos com os quais não conseguimos chegar lá com uma régua. O Ilídio, além de vir aqui pôr um bocado de ordem nos nossos conteúdos, também aproveitou para tirar aqui o doutoramento em Ensino e Divulgação das Ciências, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Este foi o projeto que ele criou, um projeto de ciência cidadã chamado COASTRO, em que ele convidou professores do primeiro ciclo, portanto professores da primária, a trabalharem em ciência com os investigadores do Instituto de Astrofísica. Depois, nós, os comunicadores e também os investigadores, foram à escola desse professor entrar em contacto com toda a gente envolvida no processo de ensino, portanto, não só os professores, como os alunos e até os pais das crianças. Isto é um projeto que ainda decorre e tem tido bastante sucesso. Bom, depois, no ano a seguir, apresentámos a nossa sessão de observação mensal com telescópio, a que chamamos Mais Perto das Estrelas.
Começámos esta atividade no ano 2000, decorreu ininterruptamente desde essa altura, excepto uma pandemia global, neste caso o que nós procurámos aqui fazer foi entrar um bocadinho para a área da investigação em comunicação de ciência, porque nós tínhamos originalmente esta atividade como sendo completamente livre, as pessoas simplesmente chegavam à porta, e reparámos que havia uma sazonalidade na participação. Nos meses de verão tínhamos excesso de pessoas, nos meses de inverno não tínhamos quase ninguém. E decidimos pô-la por marcação. Ora, isto deu origem depois à minha dissertação para o mestrado de Ensino e Divulgação das Ciências, em que eu analisei o público desta atividade. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque a Sara dedicou-se mais à parte de falar da parte de investigação, não é bem o que nós fazemos aqui. Então, o que nós descobrimos é que a maior parte do público desta atividade é do sexo feminino, que 95% dos inscritos têm até 49 anos. Eu desconfio, mas não investiguei essa parte, que pode ser um bocadinho iliteracia informática, ou seja, que se calhar os mais velhos não vêm porque não sabem como é que se hão de inscrever, mas não tenho a certeza, não fiz essa investigação. E desde que passou a inscrição, esta atividade deixou de ser sazonal, está sempre cheia, e mais do que isso, as inscrições normalmente esgotam no dia em que abrem, e que normalmente é no início do mês correspondente. Depois fizemos uma análise da reação das pessoas. Foi criado um inquérito, foi validado por pares, e a análise desse inquérito diz-nos que, regra geral, as pessoas estão bastante contentes com esta atividade, embora onde se queixem mais, como vocês podem ver aqui, é a parte mesmo da observação com telescópio, porque é que está mais dependente, por exemplo, da meteorologia, da poluição luminosa, coisas que nós não conseguimos controlar. Em 2020, por causa da pandemia, o planetário esteve fechado, mas não esteve parado. Nós, como muita gente, reinventámos-nos para funcionar online. Não só fizemos sessões abertas para o público, transmitidas pela internet, pelo YouTube e pelas redes sociais, como também continuámos a fazer online sessões de planetário, adaptadas, claro está, para as escolas que continuaram a funcionar com os filhos dos trabalhadores essenciais. Bom, entretanto, passamos para o resto. Também fazemos formação de professores. Nós tentamos que as ações de formação sejam o mais possível gratuitas e acreditadas. Nós neste momento somos membros do Network for Astronomy School Education, ou NASE, que é um grupo de trabalho da IAU. Somos também parceiros da European Space Education Resource Office da ESA, portanto o E0, e somos ainda membros do EROAD, ou seja, do European Regional Office of Astronomy for Development em Portugal. Entre outras coisas, nós já temos produção de sessões imersivas próprias. Nós temos uma animadora 3D que trabalha connosco, que faz estas coisas maravilhosas. Não fazemos só coisas para crianças, também temos coisas um bocadinho mais abertas e até em colaboração com o Centro de Investigação. Por exemplo, esta sessão foi parte da componente de outreach, portanto, da componente de comunicação de um projeto de investigação dedicado à missão espacial KEOPS. Portanto, neste momento existe uma curta-metragem Full Dome que é gratuita e que pode ser mostrada em qualquer planetário do mundo. Mais recentemente, também criámos, por exemplo, esta que é mais virada para a história, embora tenha sempre a componente da astronomia, que é o Céu dos Lusíadas. Para quem não sabe, há imensas referências ao céu ao longo de todos os 10 cantos dos Lusíadas, portanto, se não conhecem, convido-vos ou a lerem a obra ou a virem aqui ao planetário. Bom, depois vou pôr o meu outro chapéu e falar um bocadinho das atividades que são mais explicitamente do Centro de Investigação. Por exemplo, escrever comunicados de imprensa acerca da investigação do IA. Esses comunicados de imprensa são distribuídos a nível internacional.
e às vezes temos referência nos sítios mais recônditos que não estávamos minimamente à espera. Aqui temos o que se chama o Automatic Advertising Value dos nossos comunicados de imprensa nos últimos anos. Como podem ver, é uma tendência, uma regra geral crescente. Isto basicamente é o correspondente que teriam que pagar em publicidade para terem, por exemplo, num jornal, exatamente o mesmo tamanho de página que ocupa a notícia onde o IA é referido. Também temos uma colaboração, por exemplo, com a imprensa regional. Isto é um projeto que começou por ser da Agência Ciência Viva, agora é da Associação Portuguesa de Imprensa, em que as pessoas, os investigadores ou os comunicadores podem submeter conteúdo que fica disponível gratuitamente para todos os jornais regionais do país. Eu colaboro nesta, que é a rubrica O Céu do Mês. Portanto, todos os meses, eu e um colega da Universidade de Coimbra fazemos um artigo sobre como é que vai ser o céu desse mês. Por incrível que pareça, se combinarmos a tiragem, neste caso não é tiragem porque é um jornal online, mas se combinarmos os leitores de todos os jornais regionais que utilizam estes conteúdos, conseguimos ter mais leitores do que no jornal de maior tiragem que existe em Portugal. Portanto, é uma dica para os jornais regionais. Aqui no IA nós também fazemos estágios de verão, tanto de investigação como de comunicação de ciência. Portanto, nos alunos de licenciatura que vêm fazer os estágios de verão em comunicação, o desafio que lhes é dado é, por exemplo, criarem um módulo dispositivo aqui para o planetário. Também estamos envolvidos em projetos internacionais. A Sara já falou extensivamente do P-Load, o IA é um dos parceiros do P-Load. Também participámos naquele livro que estão a ver ali à esquerda, o Big Ideas in Astronomy, ou Grandes Ideias em Astronomia, em que o IA, em colaboração com a Universidade de Leiden, propôs desenvolver um projeto de literacia em astronomia. Ou seja, a ideia é ser o primeiro documento que está disponível em várias línguas, incluindo português, que é suposto definir os objetivos de educação em astronomia globais para os currículos escolares. Bom, depois também dou, neste caso, um pouco de treino de comunicação, tanto a alunos como a investigadores. Aos alunos de secundário que vêm aqui participar na Universidade Júnior da Universidade do Porto, também nos Summer Internships do IA para alunos de licenciatura e depois mesmo aqui para dentro de casa, por assim dizer, para os alunos de mestrado e de doutoramento ou até aos nossos investigadores, fazemos uma preparação em comunicação, não só para falar com o público, como para falar com jornalistas ou até para pares. E eu ia terminar só a dar-vos um cheirinho do que é que falo nesse caso, para perceberem, especialmente para os jornalistas que estiverem aqui, qual é a dificuldade dos investigadores quando tentam comunicar. Por exemplo, a primeira coisa que eu lhes tenho que dizer, especialmente numa área de ciência exata, é que comunicar ciência não é uma ciência exata. Não é um algoritmo, não é algo que se possa fazer estilo máquina de fazer chouriços, entra porco de um lado, sai salsicha do outro e está feito. Não há nada que sirva a toda a gente. Portanto, o que eu lhes digo é que primeiro vocês precisam de saber o que é que estão a comunicar. Qual é a vossa mensagem? O que é que vocês querem transmitir? Não vos vou amassar com os pormenores do que é que fazemos a seguir. Depois o segundo passo é com quem é que estão a comunicar e porquê. Eles têm um bocadinho de tendência de pensar que toda a gente consegue comunicar ao mesmo nível. Quando eu lhes explico que se vocês estiverem a falar para políticos, têm que falar de uma maneira. Quando estão a falar para os vossos alunos, falam de outra. Quando estão a falar para público, falam de outra, eles ficam muito admirados como é que não é tudo exatamente a mesma coisa. Outra coisa que lhes tenho que fazer
ver, especialmente quando falam para público, é terem atenção à linguagem corporal. Muitos deles não têm a noção do corpo, não fazem a mínima ideia, às vezes, das caretas que estão a fazer quando estão a falar com o público, que obviamente confunde o público que está a ver a comunicação. Depois falar para a imprensa. Bom, a primeira coisa que eu tenho que lhes dizer é que os jornalistas, ao contrário do que eles possam pensar, não são vampiros sedentos de sangue, nem são zombies sem cérebro. A ideia que eles têm do trabalho dos jornalistas é que eles não os compreendem, que vão distorcer o trabalho, o que é que os meus colegas vão pensar. Não posso perder tempo a falar com jornalistas. Portanto, regra geral, esta é a ideia que um investigador tem do jornalismo, em particular do jornalismo científico. Claro que também há o reverso da medalha. Normalmente, o que os jornalistas pensam é que, bom, eu estou a receber informação, mas tenho que convencer o meu editor e tenho que convencer o público a ler essa informação. Tenho centenas de histórias que competem. Eles não se fazem entender, às vezes demoram semanas a responder, mas é escrever sobre política. Portanto, a ideia que os jornalistas têm é que muitas vezes os cientistas estão trancados no topo da sua torre de marfim, ninguém entra e não há problema. Ou seja, ele não me compreende. No caso dos investigadores, normalmente, como eles são muito bons a compreender informação visual, compreender gráficos, por exemplo, eu tento-lhes mostrar isto, para perceberem que a comunicação de pares em ciência e a comunicação de investigadores para público ou para jornalistas é completamente ao contrário. Numa comunicação de ciência, primeiro começa-se com o estado da arte, depois todo o pormenor técnico, todos os instrumentos, todos os dados que foram recolhidos e no fim é que chegam finalmente ao que interessa, que são os resultados e as conclusões. Se eu apresentar um comunicado de imprensa a um jornalista escrito desta maneira, ele lê a primeira frase, desliga e não quer saber mais. Portanto, eu tenho que lhe explicar que se eles querem comunicar com os jornalistas, primeiro vão direto ao assunto. E para isso eu termino normalmente este treino de comunicação a desafiá-los a fazer o elevator pitch, a proposta de elevador, que é tão simplesmente, vocês encontram um jornalista num elevador, têm 30 segundos da viagem de elevador para explicar o vosso trabalho. Força! Claro, não estamos a falar exatamente de um prédio de 10 andares, porque 30 segundos no elevador ainda é bastante tempo. Mesmo assim, eles conseguem perceber mais ou menos qual é o objetivo. Depois, na parte de comunicação da astronomia propriamente dita, bem, aí eu tenho que lhes explicar que eles têm que usar metáforas simples para tentar passar conceitos complexos. Obviamente que isto é verdade em toda a comunicação de ciência, mas, por exemplo, no caso da astronomia, se eles forem falar de complexos instrumentos que têm este aspecto que é completamente incompreensível para a maior parte das pessoas, ninguém sabe do que é que eles estão a falar. Mas se disserem que este instrumento é basicamente o sensor de recolha de luz que está numa câmara digital, já toda a gente sabe do que é que se fala. Coisas tão simples como... se eu disser que a Via Láctea tem 200 mil milhões de estrelas, ninguém sabe o que é este número. Mas se disser que tem mais ou menos o mesmo número de grãos de areia de uma praia média, tem ideia do que é que estão a falar. Depois, a grande vantagem da astronomia é muito visual. E o universo é bastante grande. Portanto, eu fomento o uso de tudo o que é imagem audiovisual, se possível vídeos explicativos, e que eles usem o máximo possível. E, finalmente, usam os maiores, mais avançados e precisos instrumentos do mundo. Portanto, mostrem-nos. Mostrem o maior observatório da próxima geração que vai ter o tamanho de um campo de futebol, por exemplo. Bom, e aqui termino esta breve amostra daquilo que nós desenvolvemos tanto no Instituto de Investigação como no Centro de Ciência. E fico agora ao vosso dispor. Obrigada, Ricardo e Sara.
foram ótimas as vossas apresentações e eu devo dizer que adorei não só a da Sara, mas gostei particularmente dos gráficos do Ricardo, dos, dos teus corações partidos. E eu passaria já às questões, não sei se alguém quer fazer alguma questão. Além das questões que temos no chat, que eu posso ler, eu também tenho algumas questões. Portanto, se vocês quiserem colocar as vossas questões, digam, por favor. Eu posso colocar já a primeira, não é? Pessoal, Olá, prazer. Diogo. Eu sou o vice-presidente da Rede Consciência, que é a Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Gra está com dificuldade de falar, mas ela postou no chat várias perguntas. Gra é a nossa presidenta, Graciele Oliveira, e ela postou nos comentários aqui do Zoom uma série de perguntas. Sim, essas eu vou ler, mas se houver mais alguém que queira fazer, eu também vou ler outras. No final, claro, eu queria esgotar as perguntas, mas depois eu queria pensar em Claro. algumas pontes possíveis. Enquanto vocês falavam, minha cabeça fervilhava aqui de possibilidades de construir, de ampliar nossa rede, construir e consolidar os laços entre as nossas instituições, os nossos países, e já eu falo. Bom, então se calhar eu posso ler a primeira pergunta da Graciela, que é dirigida ao Ricardo, que é, Ricardo, tu falaste sobre a ciência cidadã, e eu acho que foi precisamente quando o meu computador bloqueou que estavas a falar do ilídio, e eu bloqueei. Falaste sobre a ciência cidadã, como é que a divulgação científica pode passar de ser uma comunicação para uma comunicação com? Bom, isso é um dos grandes problemas que nós temos. Por exemplo, aqui no Planetário, no Planetário do Porto, nós sempre tentamos que, em particular, as sessões de Planetário nunca fossem totalmente gravadas. A parte do Céu à Noite, que nós apresentamos em todas as sessões, é sempre ao vivo, porque nos permite interagir com a nossa audiência. E o que nós tentamos sempre é envolvê-los nessa parte. Sei lá, às vezes são coisas tão simples como as 7 estrelas mais brilhantes da Ursa Maior desenham um papagaio de papel. Alguém consegue ver ali um papagaio de papel? Às vezes é tão simples como isto. Outras vezes vai um bocadinho mais longe. Por exemplo, há uma sessão em que nós estamos na Lua e estamos a ver ao mesmo tempo o Sol e as estrelas. E a pergunta que lhes dirigimos é: então está de dia ou está de noite? Claro, as respostas ficam logo divididas, porque há quem olhe para as estrelas e veja está de noite, há quem olhe para o Sol e diga está de dia. E então a partir daí começamos a discutir, mas então porquê? Porquê é que isto é assim? Porquê é que não é diferente? No caso da ciência cidadã, é o exemplo óbvio. Este projeto do Ilídio, que tem tido um sucesso imenso, baseou-se nos professores de primeiro ciclo, nos professores de primários, porque, em princípio, e depois foi verificado na prática, seriam os que menos teriam tendência a não só saber astronomia, porque normalmente não é ensinada, como a usar a astronomia em qualquer parte da sua atividade letiva. E depois aqui a tentativa é, então, mas agora como é que vamos não só aumentar este interesse, como tentar fomentar o ensino? Vamos trazê-los cá, vamos trazê-los ao centro de investigação, sentá-los ao lado dos investigadores a fazer investigação. Portanto, eles tiveram, durante algum tempo, esses professores de ensino primário estiveram a fazer investigação. Claro, não eram coisas extraordinariamente complicadas, obviamente, mas fizeram um trabalho científico. Depois disso, o interesse na área aumentou brutalmente, o interesse em partilhar a área aumentou brutalmente. Entretanto, envolvemos-nos nós fomos à escola, envolvemos-nos não só com o professor e com os alunos, mas também com os pais, que foi uma coisa curiosa. O interesse dos pais é fomentado pelos alunos, pelos miúdos. Portanto, isto é uma cadeia enorme. Aliás, uma das dificuldades que o Ilídio tem com o projeto é que ele não tem a mínima ideia de qual é o alcance.
Porque enquanto nós sabemos quem são os professores e ainda conseguimos saber mais ou menos quem são os miúdos, a partir daí não fazemos ideia. Exato, a questão da família, não é? Porque vai alcançando uma teia Exatamente. muito grande. Eu se calhar passava para a questão que a Graciela colocou à Sara, que é sobre a questão que tu falaste, Sara, sobre as ideias incorretas que circulam dos meios de comunicação sobre a astronomia e como é que nós podemos, e se podemos, mudar este cenário. Uhum. Olha, antes disso, só para responder também a esta questão da ciência cidadã, há alguns projetos muito interessantes sobre ciência cidadã e astronomia, não só este espetacular que o Ricardo falou, mas, por exemplo, o Zoo Universe, que é um exemplo internacional de grande sucesso de como as pessoas podem participar na investigação e catapultar a investigação que está a ser feita. É um verdadeiro exemplo de como as pessoas se podem envolver. Outro exemplo é também em que nós também... Deixa-me só dizer isto, Sara, desculpa. E já deu artigos científicos. Exatamente, artigos científicos, uma senhora já publicou artigos e tem o seu reconhecimento, não é? E não sendo cientista, como não tendo a profissão de cientista. E temos também, por exemplo, a procura, o IASC, a procura por asteroides, em que as escolas e os professores também se envolvem nessa procura por asteroides, e já foram encontrados Near Earth Objects, objetos que potencialmente ainda não tinham sido identificados e que poderiam potencialmente ser de perigo para a Terra, e é importante perceber como é que estes projetos têm sido relevantes para a nossa vida enquanto cidadãos. E para responder à pergunta, há uma atividade, só para responder de uma forma prática, há uma atividade que eu costumo fazer, que a Ana também conhece, quando falo com pessoas que querem fazer comunicação para o público. Normalmente, ou com cientistas que querem fazer a comunicação para o público. Eu pergunto-lhes assim, se nós quisermos, fazemos este exercício, eu pedia-vos a todos vós para desenhar uma mesa. Primeira coisa que nós fazemos, e podemos fazê-lo agora, a primeira coisa que nós fazemos é imaginamos a mesa na nossa cabeça e desenhamos uma mesa e depois mostramos essa mesa. E neste exercício que eu costumo fazer, as mesas são todas mais ou menos parecidas. Nós entendemos de uma forma coletiva o que é a mesa. Pode ter uma outra diferença, mas nós entendemos e até é curioso como são parecidas. Mas se eu estou a comunicar termos, como por exemplo, eu digo, a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma galáxia em espiral com 4 braços. Eu peço a alguém, olha, podes, por favor, desenhar uma galáxia em espiral com 4 braços. A ideia de braço não é propriamente a mesma ideia que os astrónomos têm. E por causa disto, por causa destas nomenclaturas, destas imagens que nós vamos criando na nossa mente, nós achamos que a outra pessoa está a entender perfeitamente aquilo que o cientista está a dizer, mas na verdade a pessoa está a usar as suas próprias frameworks, não é? Está a usar os seus conhecimentos, as suas construções, os seus contextos, e o jornalista com certeza não teve a formação que um astrónomo tem e, portanto, ao falar nessa conversa com o astrónomo, vai entender certos conceitos de uma forma diferente. Então, o esclarecer muito bem aquilo que se quer dizer, sobretudo quando usamos certos termos, que são termos difíceis e que são até utilizados numa linguagem mais popular de outra forma, como esta questão dos braços, saber explicar muito bem o que é que estamos a querer dizer. Se nós fizermos este exercício, vamos com certeza fazer com que estas ideias que circulam nos mídias sobre astronomia possam ser minimizadas. Claro que é evidente que há também muita contra-informação, que é um trabalho que temos que fazer também juntamente com a educação, com outras estruturas, e que depois têm vindo a influenciar a forma como vamos comunicando ciência, mas temos que estar atentas a elas.
calhar até com projetos de ciência cidadã se podem influenciar também um bocadinho, não é? Pode ter alguma influência. Eu diria que as perguntas no chat estão respondidas, e eu diria que o Diogo pode fazer as questões, eu deixo uma ou duas minhas, se mais ninguém Há uma tiver questão, questões. Ah, Ricardo, se há possibilidade de intercâmbio para comunicadores de ciência. boa. Nós nunca o fizemos, mas quem sabe? Lá está. A dificuldade a responder a esta pergunta depende de que chapéu é que eu tenho. Nós no IA estamos a tentar há algum tempo criar no grupo de comunicação de ciência uma área de investigação em comunicação de ciência. Neste momento são basicamente duas pessoas, portanto, que é o Ilídio e a Joana Marques. Joana Marques, acho que é Joana Marques. Coimbra, não é a Sara? Pois, ela está a dizer que sim. Exatamente. Mas estamos a tentar desenvolver, portanto, nesse caso eu acho que a resposta é obviamente que sim. Numa perspectiva mais de centro de ciência, é um bocadinho mais complicado, mas por que não? É uma questão de se conversar. Muito bem. E passaremos então, se calhar. Depois seria ótima a criação de um centro de ciência nesta área, na área da comunicação de ciência. Sim, e nós também como rede de comunicação de ciência também teríamos muito interesse, seria ótimo. Seria ótimo, no geral. E temos que dizer, no fundo, que a Agência Ciência Viva também tem feito algum esforço, né, neste sentido, e na realidade todos os centros de Ciência Viva distribuídos, e temos muitos ao longo do país, também fazem muito este papel, muito mais, digamos, de educação ambiental, né, no fundo, do que propriamente comunicação de ciência, aquela que estamos a falar aqui, mas tem um papel muito importante. E, portanto, eu diria que talvez, Diogo, passe a palavra. Obrigado, Inês. Ricardo e Sara, bom, primeiro queria agradecer a vocês pelas apresentações, por compartilhar. Eu, por razões óbvias, preciso de chapéu para compartilhar os vários chapéus que vocês utilizam aí em Portugal. Eu também queria me apresentar. Eu sou professor da Federal de Campina Grande, no Nordeste da Paraíba. Eu trabalho há 43, fiz semana passada. Tenho mais de 20 anos trabalhando com popularização da ciência. Comecei como estagiário do museu que hoje eu dirijo, que é o Espaço Ciência, o Museu de Ciências do Estado de Pernambuco. Eu estou cedido da Universidade Federal de Campina Grande para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. A gente está criando, a minha diretoria, eu vou denominar de sensibilização e difusão científica, que a gente também está pensando em materiais para crianças de 3 a 9 anos. A gente quer sensibilizar, a gente não quer explicar, a gente quer sensibilizá-las para a ciência. E a gente está teorizando sobre esse termo, consultei o meu orientador em Cornell, o professor Bruce Lewonstein, que é um dos grandes teóricos, né, da comunicação da ciência, também da ciência cidadã. Ele esteve aqui no SciComm em 2014, aqui no Porto. Exatamente. E eu passei com ele 2 anos fazendo o meu estágio pós-doutoral na Universidade de Cornell entre 2019 e 2021 e o encontrei no México em abril desse ano. Mas, Ricardo e Sara, eu estava pensando nas conexões possíveis. Então, seria muito interessante se vocês conhecessem Marco Pacheco, Douglas Falcão. Douglas é do MAST, do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro. Marco Pacheco é do IFRJ, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no interior da Paraíba um radiotelescópio chamado Bingo, então seria interessante vocês, enfim, entrarem em contato. A minha ideia é construir pontes, é que vocês, Do a gente, a pergunta que grave, nós conhecemos a Patrícia intercâmbio. Ai, desculpa. Sim, a Patrícia? A Patrícia Spinelli, do MAST. Conhecemos a Patrícia Spinelli. A Patrícia Spinelli do MAST.
Então, esses intercâmbios são benéficos para todo mundo. Sara falava da relação com Angola. Na Holanda, o ano passado, em Roterdã, durante o Congresso de Comunicação Pública da Ciência, eu conheci um jornalista de ciências do Malawi que estava querendo criar uma rede africana de jornalistas e comunicadores de ciência e veio falar comigo por causa da rede. Então, a gente tem um idioma em comum, a gente podia falar com o pessoal de Moçambique, a gente podia pensar em integrar os nossos países, porque todo mundo ganha nessa relação, nessa construção, né? Então, enfim, como eu falei, era só para tentar encontrar essas possibilidades da gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Eu sempre brinco aqui que a gente não está querendo patentear nada, então a gente não tem que esconder nada de ninguém. Esse é o grande barato da popularização da ciência. Ao contrário, a gente quer mostrar tudo a todo mundo, né? A gente não tem segredos, a gente não tem competição, a gente não está querendo, né, enfim, competir com ninguém. E aí eu acho que a gente unido, a gente forma um time imbatível, tanto quanto Portugal na Eurocopa. Ontem salvou-se da República Tcheca. Eu acompanhei o jogo. Mas vocês têm um time excepcional e eu acho que a gente pode fazer um time muito legal de popularização da ciência. A gente juntar Portugal, Moçambique, Angola, para além do futebol, a gente pode fazer um bom time de popularização da ciência. Olha, Diogo, eu lembrei-me agora aqui de uma coisa, é que por uma enorme coincidência, o edifício que está praticamente do outro lado da rua do planetário é a Casa de Pernambuco-Porto. Eu confesso que não sei muito bem o que é que faz a Casa de Pernambuco-Porto, mas parece-me que pode ser uma boa oportunidade de uma colaboração, um intercâmbio. Talvez consiga arranjar aí qualquer coisa. Ricardo, um desses meus chapéus, agora, como eu estou nessa função há um mês, né, como diretor aqui. Uma das minhas funções, por exemplo, é conseguir reavivar o planetário. Conseguir um planetário, a gente tem um planetário fixo, que funciona embaixo de um viaduto, e a gente tem mais ou menos numa escala real o Sol e o sistema solar inteiro embaixo desse viaduto, mas o mesmo aparelho, o mesmo projetor, funciona também para o Ciência Móvel, que é um projeto que a gente tem para levar caravanas de ciência para o interior do estado de Pernambuco, e se a gente guardar ali as proporções, deve ser mais ou menos do tamanho de Portugal. Então, eu agora estou no desafio, como eu estou no outro lado do balcão agora, eu tenho brincado com isso, né? Eu agora elaboro os editais, não sou eu que concorro aos editais, inclusive estou impedido de concorrer aos editais lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa, porque pertencem à secretaria na qual eu estou trabalhando. Então, eu também estou agora buscando financiamento, conversando com bancos, iniciativa privada, para tentar popularizar a ciência, para conseguir recursos para colocar em prática as ideias que a gente tem, né? Os 65 monitores que a gente tem, uma equipe multidisciplinar para pensar os experimentos, a museologia do espaço ciência, enfim. Mas me dê o contato, pelo amor de Deus, dessa casa que eu bato na porta e converso para a gente tentar conseguir construir essas pontes. Nós também ficamos contentes de poder fazer a ponte. Falem connosco, nós passamos os contactos uns dos outros e podemos fazer isso. E a última questão que eu tenho para vos colocar, e é precisamente sobre isso, é para os dois, como é que as nossas duas associações, as nossas duas redes podem ajudar a promover a comunicação em astronomia. Pode começar a Sara, para acabar. Bem, eu já agora ia oferecer também os préstimos do Piloto, não é? Do Grupo Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento, porque já há aqui uma rede estabelecida em diferentes países de língua oficial portuguesa que, apesar de se focar na astronomia, depois pode expandir. Isto é, esta rede é uma rede que já existe, que está estabelecida, mas que nós queremos alargar para outras áreas da ciência. Nós não nós, porque nós somos o Piloto, mas que nós podemos aproveitar, nós comunicadores de ciência, nós a SciComm,
nós, a Rede Consciência, podemos aproveitar para ampliar para outras áreas do conhecimento, nomeadamente a própria investigação em comunicação de ciência, não é? Portanto, esta rede já existe, é uma rede que já tem contactos, é uma rede que se centra na astronomia, mas que podemos expandir para outras ciências e que pode servir, quer a rede SciComm, quer a rede Consciência, para expandir. E é uma das formas com que podemos também trabalhar em conjunto para expandir as nossas redes. Eu penso que a SciComm em Portugal, que eu conheço melhor, não conheço tão bem a Consciência, mas eu penso que a SciComm em Portugal tem muito ainda por onde crescer e por isso estamos aqui a contribuir para isso, mas já tem feito um trabalho, tem feito já um trabalho de reconhecimento da comunicação de ciência como área em si mesma, que é importante, o facto de reunirmos os que, de ser a maior rede, no fundo, em Portugal, que é um país pequeno, não é? Estava aqui o Diogo a dizer que Pernambuco deve ser do tamanho de Portugal, não é? Mas conseguimos aqui reunir aqueles que são os profissionais da comunicação de ciências. Já por si só, o podermos reunir numa rede os profissionais de comunicação de ciência é já importante, e agora a partir daqui podermos desenvolver a rede nas suas diferentes vertentes, enquanto apoio aos próprios profissionais e partilha de conhecimentos, mas também no desenvolvimento da investigação, como tem sido já feito. Obrigada. Ricardo? Eu acho que o que está a ser feito aqui neste momento já é um bom começo, é conseguirmos fazer algo que nos permita partilhar boas práticas, experiências e ver também um bocado as diferenças entre o lado cá e o lado lá do Atlântico, porque, quer dizer, nós temos um bocado a tendência a pensar que as nossas culturas, por causa da língua, são muito parecidas, mas têm bastantes diferenças, têm maneiras diferentes de abordar problemas e podemos aprender uns com os outros. Por isso, acho que, para já, o SciComm e os nossos colegas do outro lado do Atlântico, ao se reunirem para fazer estes webinars, já estão a fazer um bom trabalho. Boa. Quero agradecer-vos muito aos dois por terem aceitado o nosso pedido. Agradecer à Graciela que está aqui e ao Diogo também por estar aqui connosco. A todos por terem vindo, e nós vamos disponibilizar em breve a gravação também, portanto vão poder ver. E depois damos novidades em relação ao novo webinar. Obrigada.